Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema nervoso central. Como combinado, essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? E ao final das duas partes, nós deveríamos compreender tudo que compõe o sistema nervoso central, que é o encéfalo, tronco encefálico, cerebelo e medula espinal, dentre outras estruturas que não está aqui no título, mas que vocês vão ver que a gente vai acabar falando que faz parte desse sistema nervoso central também, tá? Nessa parte 1, o objetivo desta unidade é definir o sistema nervoso e entender as suas divisões e aprender os componentes e as funções do sistema nervoso central. Como um conceito geral, o sistema nervoso ele é composto e compreendido por uma complexa rede de neurônios que possuem a função de gerar, transmitir e interpretar impulsos nervosos, certo? E aí esses neurônios que vão estar compreendendo esse sistema nervoso, eles possuem a função de controlar e coordenar todas as funções dos sistemas do nosso organismo, tá? De forma consciente ou não, certo? Lá na forma não consciente, nós vamos chegar nessa parte também, que é uma aula posterior, certo? E aí a gente detalha mais sobre essa questão de ser consciente ou não. Mas vamos começar do micro até o macro. A partir do micro, nós temos que entender que a unidade morfofuncional do sistema nervoso é o neurônio. É essa estruturazinha aqui, essa célula que vai ser responsável por gerar, transmitir e interpretar todos os impulsos nervosos do nosso corpo, tá? E elas também levam as mensagens sobre forma de impulso, sobre forma de transmissão, tá? Vamos ver com detalhes aqui a respeito desse neurônio. E, além disso tudo, ele tem a função, consegue, né, responder a estímulos do meio, possui a capacidade de integrar e armazenar informações recebidas, capacidade de memória e raciocínio abstrato, tá? Bem como essa célulazinha tem a função e a capacidade de formar conceitos. Ou seja, o sistema nervoso é o que compreende a nós como organismo vivos, tá? Nós temos vários outros sistemas no nosso corpo, sistema muscular, sistema esquelético, vários outros sistemas, mas nenhum deles vai funcionar corretamente se o sistema nervoso não estiver funcionando adequadamente. É ele quem comanda tudo no nosso organismo, desde receber uma mensagem a transmitir informações, memória, respirar, falar, pensar, enxergar, tá? Tudo isso em algum momento passa por esse sistema nervoso aqui, tá? Começando pela anatomia microscópica, que corresponde à histologia, né? Vamos falar um pouco sobre o tecido nervoso. Esse tecido aqui em detalhes vocês veriam na histologia, mas vamos falar aqui um pouco, preciso que vocês entendam sobre isso para compreender todo o assunto que se segue. Primeiramente, nós temos dois tipos de células no sistema nervoso, que são os neurônios e células da glia, ou células da neuroglia, células que fazem parte do sistema nervoso, tá? Os neurônios, vamos falar sobre eles daqui a pouco em detalhes, e vou falar aqui por cima das células da glia. Mas já adianto para vocês que essas células da glia ou células da neuroglia, elas servem para ocupar espaços entre os neurônios e possuem algumas funções específicas, como de sustentação, revestimento, modulação de atividade neural, defesa, formação de bainhas de mielina, revestimento, proteção, tá? Já o neurônio em si, que é a unidade morfofuncional do sistema nervoso, é a célula funcional, todo o sistema nervoso funciona devido a essa célulazinha aqui, tá? Ela possui esse formato que vocês estão vendo aqui na imagem. Esse daqui é um formato de um neurônio. Quais são as partes dessa célula? Ela possui um corpo celular,
que é essa região aqui arredondada, responsável por todo o centro metabólico. Toda mensagem que passa por esse neurônio obrigatoriamente tem que ser metabolizada aqui nesse corpo celular. É aqui onde a resposta que devida deve ser fornecida ao sistema nervoso periférico, no caso. Aqui onde as memórias são armazenadas, onde nós conseguimos raciocinar. Tá? Então, o corpo celular é o centro metabólico, onde tudo acontece nessa célula aqui. Posteriormente, nós falamos sobre o pericárdio ou dendritos, tá? Que os dendritos são essas raízes que saem aqui do corpo celular. Olha só, são vários prolongamentozinhos que saem aqui do corpo celular. Essas estruturas aqui nós chamamos de dendritos. E é aqui onde a mensagem ou algum estímulo que está sendo demandado no nosso organismo vai chegar primeiro. Tá? Chega aqui a mensagem por meio desses dendritos, passa aqui para o corpo celular, onde ocorre o metabolismo dessa mensagem, e ela é transmitida por essa próxima estrutura aqui, que é mais alongada, que nós chamamos de axônio. É essa estrutura alongada aqui que vai fazer conexão com outros neurônios ou com células efetuadoras, por exemplo, com uma célula muscular, com um tecido muscular, tá? Digamos que chegue aqui nos dendritos a informação de que eu tenho que contrair o meu bíceps e fazer uma flexão de antebraço. Essa informação chega aqui pelos dendritos, é metabolizada aqui no corpo celular e ele passa essa mensagem através desse axônio até o músculo e o músculo vai efetuar a atividade, tá? Então é isso, dendritos, corpo celular e axônio. E nesse axônio, pessoal, que vai ficar mais para histologia, mas só para que vocês saibam, esse axônio, ele pode ter tamanhos variados. Por exemplo, eu posso ter um corpo celular localizado na minha medula, próximo ali à coluna vertebral, tá? Só para vocês se localizarem. Esse corpo celular pode estar lá e esse axônio se estender até a minha coxa, até a minha perna para transmitir a mensagem para o músculo. Esse axônio aqui, ele pode variar de tamanho, pode ter até 1 metro ou mais de comprimento para poder levar a mensagem a várias partes do organismo, certo? E ao redor desse axônio, nós temos essas estruturas aqui que estão representadas em roxo, que nós chamamos de bainha de mielina. O que é essa bainha de mielina? É um isolante elétrico. Por exemplo, tudo que está passando aqui, ó, vindo desses dendritos, passando aqui no corpo celular, sendo transmitido pelo axônio, é impulso nervoso, é mensagem elétrica, tá? Então, essa mensagem, ela não pode se dispersar, não pode entrar em contato com outros neurônios, enfim. Então, essa bainha de mielina aqui é como se fosse realmente uma cobertura desse fio elétrico. Vou dar esse exemplo para vocês localizarem. É uma cobertura desse fio elétrico para que a mensagem passe corretamente aqui pelo axônio, sem se dispersar ou sem passar para as estruturas que estão aqui próximo, ou para o neurônio que está aqui próximo, tá? Então, elas são isolantes elétricos, essas bainhas de mielina. Estão presentes no sistema nervoso central e também no sistema nervoso periférico. Onde tiver um neurônio, um axônio, tem que ter esse isolante térmico, que é a bainha de mielina, para impedir, né, que o impulso nervoso seja dissipado, também para acelerar esse processo, fazer com que ele passe corretamente mais rápido aqui, deslizando por essa bainha, tá? E de acordo com a sua classificação, quer dizer, a classificação de acordo com a função desses neurônios, né? Eles podem ser classificados em neurônio motor, sensitivo e de associação. Isso é importante. Eu espero que vocês, a partir de agora, já aprendam essas informações aqui, para que sempre que eu me referir a uma mensagem eferente, aferente ou de associação, vocês saibam do que está se tratando, tá? Então, o que é um neurônio motor ou eferente?
é um neurônio que possui a função de transmitir o impulso do nervoso, né, do sistema nervoso central até o órgão efetuador. Entenderam? Acabei de dar um exemplo para vocês. Chega uma mensagem aqui de que eu preciso contrair o meu bíceps braquial para realizar uma flexão de antebraço. Essa mensagem vai ser metabolizada aqui no corpo do neurônio e vai ser transmitida pelo axônio até o músculo, até o órgão efetuador. Esse tipo de neurônio que executa essa atividade eu chamo de neurônio motor ou eferente. Já o neurônio sensitivo ou aferente é o contrário. Ele traz a mensagem lá da periferia e leva até o sistema nervoso central. Por exemplo, toquei em uma chapa quente. Ali onde eu toco uma chapa quente, próximo ali na região do tato dos meus dedos, né? Tem um neurônio aferente, que ele vai levar essa informação para o sistema nervoso central de que eu estou tocando em algo quente que pode me causar algum dano, posso me queimar, posso me prejudicar, tá? Aí esse neurônio aferente leva a informação para o sistema nervoso central. E aí ele vai entender, o sistema nervoso central vai entender que aquilo não é legal, tocar em uma chapa quente e que eu tenho que contrair os músculos e afastar a minha mão. Aí ele vai transmitir essa mensagem por meio do neurônio motor ou eferente, fazendo com que eu só tire a minha mão, né, daquela chapa quente para não queimar, tá? Então, basicamente, neurônio sensitivo ou aferente, impulso de receptores até o sistema nervoso central, e quem vai mandar efetuar algum movimento vai ser o neurônio motor ou eferente, que leva a informação do sistema nervoso central até o órgão efetuador. E o neurônio de associação são os neurônios que transmitem impulso entre um neurônio e outro, tá? É mais básico. As neuroglias ou células da glias, como eu falei, são células de suporte que vão estar lá ao redor do neurônio, auxiliando na manutenção daquela célula e bem como do tecido, tá? O tecido ele é formado por união de várias células, então eu tenho vários neurônios juntos, eu já tenho uma formação de um tecido. E aí, dentro daquele tecido, eu tenho essas células de suporte. Elas são os astrócitos, oligodendrócitos e as micróglias. Os astrócitos são essas células aqui, elas receberam esse nome porque dizem que elas se assemelham a uma estrela. Tá? Elas são mais numerosas e elas possuem conexão com vasos sanguíneos. Tá? Por exemplo, bem aqui onde eu estou passando a minha seta, provavelmente teria um vaso sanguíneo passando. Aí o astrócito vai lá, se liga a esse vaso sanguíneo e o outro ladinho dela, ela se liga a um neurônio. E aí ela fica retirando aqui desse vaso sanguíneo, né, do que está passando aqui dentro desse vaso sanguíneo para alimentar o neurônio. Alimentar mesmo, tá? Nutrientes, traz oxigenação, leva o gás carbônico, né, porque são células vivas. Então, ela tem essa função, tá? De fazer conexão com os vasos sanguíneos e transmitir o que for necessário para nutrir o neurônio. Também auxilia na barreira hematoencefálica, ou seja, se está passando algo por dentro daqueles vasos sanguíneos, né? O hemato, que é o que responde ao hemato, está passando algo ali dentro daqueles vasos sanguíneos, que provavelmente pode causar danos aos neurônios, ele impede essa passagem, tá? Para que não entre em contato com a porção encefálica, que é a porção do sistema nervoso central. Os oligodendrócitos, eles possuem a função de formar e manter a manutenção da bainha de mielina. Tá bem aqui, ó, os oligodendrócitos representados em azul. São essas células aqui que vão estar formando a bainha de mielina, até mesmo mantendo a manutenção desse isolante elétrico. E as micróglias, tá aqui não tá aqui as micróglias. Não tá, deixa eu ver se eu tenho outra imagem com micróglia. Não tenho, tá? Tudo bem. E as micróglias são os macrófagos do sistema nervoso central, tá? São as células de proteção. Se tem algum micro-organismo, algum patógeno, algo endógeno que, sei lá, algum corpo estranho que possa causar
danos ao sistema nervoso central. Essas células aqui são responsáveis por ir lá fagocitar essas estruturas para que não causem danos ao sistema nervoso central. E aí, quando for falarmos de sistema nervoso periférico, eu vou ressaltar sobre isso, mas já vou adiantar para vocês. Aqui no sistema nervoso central temos os astrócitos, oligodendrócitos, micróglias, outros tipos de células também. Temos as células apidimárias que produzem o líquido, mas eu trago mais à frente elas para vocês. Já no sistema nervoso periférico, quem está produzindo a bainha mielina, quando parte para o sistema nervoso periférico, quem vai estar produzindo bainha mielina para servir de isolante térmico para os axônios são umas células chamadas de células de Schwann. Tá? Então, produzindo e mantendo a manutenção de bainha de mielina no sistema nervoso central, oligodendrócitos. E no sistema nervoso periférico são as células de Schwann. Quando formos falar sobre sistema nervoso periférico, ressalto isso. Bem, aprendendo sobre isso, nós já partimos para o sistema nervoso central em si. E assim, pessoal, o sistema nervoso como um todo, ele possui divisões anatômicas, que vão ser o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Essa divisão, pessoal, ela é feita de acordo com a funcionalidade e com a localização. Mas é impossível eu dividir o sistema nervoso, dizer que um funciona de uma forma, outro funciona de outra, um faz tal atividade, outro faz outra. Não, ele está funcionando integralmente, tá? Não tem como eu tirar assim o sistema nervoso central, uma parte funciona, outra não funciona. Não, tudo isso aqui funciona juntamente. O sistema nervoso é um só. Essa divisão aqui é só para fins de estudos, tá? E para a gente poder compreender as partes devagarinho, entender que em algumas áreas tem uma função mais forte do que outra área do sistema nervoso, tá? Mas ele funciona integralmente, junto. Se separar, ele não funciona, vai dar problema, certo? Então, vamos lá para a divisão anatômica para fins de estudo. O sistema nervoso central, ou neuroeixo, ele está dentro do esqueleto axial. O esqueleto axial, quando a gente vai falar sobre o esqueleto axial posteriormente, mas já adianto para vocês, ele é composto pelos ossos do crânio e os ossos da coluna vertebral, tá? E costelas também, e o externo está aqui na frente. Mas aqui para o sistema nervoso central, o esqueleto axial é o crânio e a coluna vertebral, tá? E aí, esse sistema nervoso ele está compreendido dentro dessa estrutura óssea. Todo o sistema nervoso central ele está sendo protegido por estruturas ósseas, tá? E aí ele vai ser dividido em encéfalo e medula. Hoje nós vamos falar do encéfalo. A medula vai ficar para a parte 2 e outras estruturas também, tá? Senão ia ficar muito longa essa aula. Vamos ficar só aqui no encéfalo. O encéfalo ele está localizado dentro do crânio e a medula espinhal dentro do canal vertebral. E o encéfalo ele ainda vai ser subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico ainda se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo. Sistema nervoso periférico ele vai ser composto pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. Tudo isso aqui, pares de nervos cranianos, raquidianos, sensitivos, viscerais, tudo isso aqui nós vamos ver quando formos falar de sistema nervoso periférico. Para a aula de hoje, foco no sistema nervoso central. Só uma pausa aqui rapidão, pessoal, já volto. Então, pessoal, o sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e medula. Tá aqui. O encéfalo é essa porção que vai estar localizada dentro da caixa craniana e a medula espinal é essa porção aqui que vai estar compreendida, sendo protegida aqui pelas vértebras da coluna vertebral. Está localizado dentro do canal vertebral. Ou seja, são protegidos por estruturas ósseas. Por quê, pessoal? Porque isso que nós somos isso aqui.
tá? Nós somos resumidos essas duas estruturas aqui, tá? Por isso que é o centro de tudo, tá? Essas duas estruturas, elas obrigatoriamente devem estar bem protegidas. Para quê? Para manter a sua integridade e que a gente consiga viver bem, sermos saudáveis, tá? E possuem funções variadas. Como assim funções variadas? Pessoal, sistema respiratório. Função de liberar gás carbônico e obter o oxigênio para que o nosso organismo, nossas células possam respirar. Sistema digestório. Obter por meio da alimentação os nutrientes que vão ser jogados na corrente sanguínea para suprir o nosso organismo. E o sistema nervoso como um todo, focando aqui no central. Funções variadas. Tem função de memorização, tem função de coordenar os nossos movimentos, sejam eles voluntários ou involuntários. Coordena os nossos movimentos ou os nossos sentimentos, as nossas ações, estresse, tudo. Tudo isso é comandado por essa estruturazinha aqui que vai ser transmitida por essa outra aqui. Tá? Então, as funções são variadas, tão variadas que o nosso sistema nervoso central nem está totalmente delimitado. Os estudiosos não conseguiram ainda finalizar, estudar tudo nos mínimos detalhes e entender sobre essa estrutura, de tantas funções variadas e capacidades que elas têm de realizarem. Tá? Serão abordados separadamente, né? Para essa primeira aula vamos ver só o encéfalo, para a segunda a medula espinal, mas estão intimamente ligadas. Começando pelo encéfalo, tá? Ele vai ser dividido em telencéfalo, diencéfalo, cerebelo e tronco cefálico. Olha só, coloquei um Czinho aqui no meio para quê? Para dizer para vocês que o telencéfalo, juntamente com o diencéfalo, formam o que nós chamamos de cérebro. Tá? Então, quando nós tentamos compreender tudo que está dentro da nossa caixa craniana, nem tudo é o cérebro, tá? Tem o cerebelo, o tronco encefálico, que é separado do cérebro. O cérebro, ele é somente o telencéfalo e o diencéfalo, tá? Começando pelo telencéfalo, ele é compreendido de 2 hemisférios cerebrais. Olha só, 2 hemisférios cerebrais, que é o que corresponde à parte lá do cérebro. Ocupa muito espaço. Todo o encéfalo, basicamente 85% dele é composto pelo telencéfalo. Todo o restante é aquelas outras estruturas que vocês viram aqui, tá? Então, tem muita coisa aqui no correspondente ao telencéfalo. Deixa eu ver se eu consigo passar bem aqui. Olha só. Vejam essa imagem aqui, ó. Essa e essa são os telencéfalos que correspondem aos hemisférios cerebrais. Hemisfério cerebral esquerdo e hemisfério cerebral direito. Por que chama assim? Porque eu consigo facilmente separá-los, ó. Eles estão unidos por 2 estruturas aqui que eu vou falar para vocês depois, né? Que é o corpo caloso e a comissura anterior, mas eles conseguem ser separados. Temos o hemisfério cerebral direito, que realizam algumas outras funções, e o esquerdo. Tá? Então, esses aqui correspondem ao cérebro. Internamente, pessoal, quando a gente faz um corte coronal, lembram-se de corte coronal? Eu faço um corte coronal nesse encéfalo, o que eu consigo ver internamente? Eu vejo uma camada mais externa, olha só, mais cinzenta, e é assim que nós vamos chamá-la, de substância cinzenta, que corresponde ao córtex cerebral, é o que está mais externo. E essa substância cinzenta, ela também pode se apresentar dentro do cérebro, mais internamente, tá? Mas quando essa substância cinzenta se apresentar mais internamente, ela muda de nome. Nós vamos chamar de núcleos da base. Olha, tá? Temos vários núcleos da base aqui que estão corados em outras cores.
tá? Mas significa o que esses núcleos? Substância cinzenta mais internamente do cérebro. E quando está aqui mais externamente, nós chamamos de córtex cerebral, tá? E aí, pessoal, essa coloração aqui cinzenta, ela é conferida, sabe por quê? Porque aqui nós temos o acúmulo de corpos de neurônio. Eu já apresentei os corpos de neurônios para vocês, né? Tá aqui, ó. Aqui nós temos vários corpos de neurônios juntinhos, que possuem a mesma função e estrutura. Aqui no núcleo da base não é diferente. Vários corpos de neurônios, tá? Então, aqui é mais escurecido devido à presença dos corpos de neurônios. A presença do núcleo confere essa cor mais escurecida. E mais internamente, olha só, o que não é córtex, o que não é núcleo, esbranquiçado é a substância branca. O que é essa substância branca? São axônios. Lembra dos axônios dos neurônios que eu acabei de falar? Então, por exemplo, um corpo de neurônio está aqui, o seu axônio está passando aqui. E aí a bainha de mielina, que é aquele isolante térmico, confere essa coloração aqui mais esbranquiçada, tá? E aí, para que serve essa substância branca? É a associação, serve de associação, serve para comunicar um neurônio com o outro, ou comunicar o corpo de neurônio que está aqui nesse córtex com outro neurônio que está lá na medula, entendeu? Então, aqui é onde está a passagem dos axônios, certo? E essas fibras de corpos de neurônio, de axônios, pessoal, elas podem ser chamadas de tratos, tá bem? Tratos ou tractos, depende de qual livro vocês estejam usando aí. E esses tratos, eles são fibras nervosas mielínicas, né? São os axônios mielinizados. E eles são os conjuntos de neurônios, né? Por isso que são chamados de feixes, quando eu tenho vários axônios, um do ladinho do outro ali juntos, nós chamamos que é um conjunto de feixes de fibras nervosas, tá? Então, esses conjuntos de feixes de fibras nervosas, que compõem lá a substância branca, elas também podem ser chamadas de tratos. E existem basicamente 3 tipos no nosso cérebro: os tractos de projeção, tractos de associação e os tractos comissurais. O que são isso? Os tractos de projeções, eles servem para conduzir o impulso nervoso descendente do córtex, tá? Aqui está o corpo do neurônio. Aí esse trato de projeção, esses feixes de axônio, eles saem daqui e vão para outras regiões do cérebro ou até mesmo da medula espinal. E, então, são chamados de tratos de projeção. Ou também coordenam impulsos ascendentes, impulsos que vêm lá da medula para regiões aqui do encéfalo, certo? Então, esses tratos que fazem essas comunicações nós chamamos de projeção. Os tratos de associação, eles conectam várias áreas do córtex do cérebro no interior do mesmo hemisfério. Tá? Acabei de falar para vocês que o cérebro ele é dividido em hemisfério direito e esquerdo. Esses tratos de associação, eles conectam as áreas do córtex no interior do mesmo hemisfério, tá? Por exemplo, um corpo de neurônio que está aqui se conecta com outro que está bem aqui. O axônio que faz essa conexão nós chamamos de associação. Os tratos comissurais, eles conectam os hemisférios cerebrais direito e esquerdo, tá? Então, esses tratos, eles passam de um hemisfério para o outro, enquanto os tratos de associação, eles fazem a comunicação somente dentro do mesmo hemisfério, os tratos comissurais, eles conectam um hemisfério com o outro. E por onde vai passar essa conexão? Pelas estruturas que fazem a união entre esses dois hemisférios. Tá? Acabei de falar para vocês na imagem que eu mostrei anteriormente que eu consigo pegar esses hemisférios e separar, tirar o direito para um lado, o esquerdo para o outro. Eles são unidos apenas por uma estrutura aqui maior, que nós chamamos de corpo caloso, e por uma estruturazinha aqui menor, redondinha, que nós chamamos de comissura anterior.
Então, é por esses dois locais aqui que eles são conectados. Então, se um corpo de neurônio que está bem aqui no hemisfério direito, tá? Imagem tô visualizando como se fosse um observado. Um corpo de neurônio que está aqui precisa comunicar com o corpo de neurônio que está aqui. Esse trato comissural, esse axônio, esses feixes de axônios, eles precisam atravessar aqui ou pelo corpo caloso ou pela comissura anterior para fazer a transporte dessa informação. Isso internamente, tá? Agora, externamente, quando nós pegamos um encéfalo para ver a sua anatomia externa, o que nós visualizamos? Nós visualizamos a presença de giros, fissuras, sulcos e lobos do cérebro. Vamos falar sobre cada um deles, tá? Os giros, eles são várias saliências arredondadas, que podem ser chamadas de giros ou de circunvoluções. O que são isso, pessoal? Os giros, deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui. Essa outra aqui fica melhor. Olha só, os giros são isso aqui, ó. Essas dobras, essas circunvoluções presentes aqui no telencéfalo, tá? Porque imaginem, isso aqui gera mais espaço, gero mais espaço para ter mais córtex cerebral, para ter mais corpos de neurônios, para ter mais informação, mais capacidade de memória, tá? Então, esses giros ou circunvoluções são dobrados, como se o cérebro tivesse dobrado entre si ali. Imaginem, eu vou falar aqui um exemplo bem esdrúxulo para vocês. Pega uma camisa de vocês. Se vocês esticarem ela ocupa muito espaço. Mas se vocês dobrarem, amassarem todinha ali, amassar na mão de vocês e colocar no cantinho, vocês vão ver que ocupa menos espaço. Foi isso que aconteceu aqui quando nós falamos de telencéfalo. Se nós esticarmos isso aqui tudo, ia ter muito espaço, ia caber pouco cérebro lá dentro do crânio. Então, ele se dobra por todo ele, ocorrendo a formação desses giros ou circunvoluções para ter mais tecido lá dentro da cavidade craniana. Conseguiram compreender isso? E aí, essas dobradeiras aí que aconteceram, né? Ocorre a formação dos giros ou circunvoluções. Aqui, ó. Essas dobradiças aqui, ó. Tá? E separando os giros, existem depressões. Umas mais profundas e outras mais rasas. A depressão mais profunda nós chamamos de fissura. Olha só, como essa daqui, ó, que é profunda, é tão profunda que está bem separada uma da outra, ó, um hemisfério do outro. Isso daqui eu chamo de fissura. Já essas mais rasinhas aqui, ó, não chega nem a separar o cérebro, nós chamamos de sulcos, tá? Determinados sulcos e fissuras variam nos indivíduos, certo? Existem, sempre vai existir giros, fissuras e sulcos, mas vai ser variados a quantidade e os formatos de indivíduo para indivíduo, tá? Não é constante e igual para todo mundo. Mas são suficientes para servirem de pontos de referência para divisão em lobos, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Divisão em lobo frontal, parietais, temporais e occipital, certo? Nessa imagem aqui, ó, eu mostro para vocês a fissura. Ela é profunda, tão profunda que separa os dois hemisférios. Essa daqui é a fissura presente dividindo aqui os hemisférios cerebrais, tá? Essa fissura que vem desde a frente e vai até a parte de trás do cérebro, atravessando todo ele, nós chamamos de fissura longitudinal, tá? Inicia aqui na fronte e vai até a parte de trás da base da cabeça, cortando aí todo o cérebro, dividindo em hemisfério direito e esquerdo. Fissura longitudinal. Já os sulcos, nós temos um sulco que nós vamos chamar... Os principais, temos vários, tá? Mas os principais, fazem divisões principais. É o sulco central, lateral e parieto occipital. Ou
pré-occipital, tá? Esses sulcos aqui, eles vão dividir o cérebro em lobos, tá? O sulco central é esse, ó, que passa bem no meio do cérebro, o sulco central. O lateral é esse daqui. E o pré-occipital, ou parieto-occipital, é esse daqui. E esses sulcos, eles vão dividir o cérebro em lobos. Por exemplo, o sulco central divide o cérebro em lobo frontal e lobo parietal. O sulco lateral divide em o lobo frontal do lobo temporal. E o parieto occipital, ele divide do lobo occipital do lobo temporal, tá? Daí nós já podemos partir para falar dos lobos. Os lobos, pessoal, são áreas específicas. Tem essas divisões elas não são feitas de qualquer forma, não existe de qualquer jeito, tá? Elas são feitas propositalmente. Quando os estudiosos foram analisar, viram que esses lobos eles tinham algumas funções específicas que mereciam essa divisão. Então, o lobo frontal é esse daqui que está destacado em verde, que é a parte da frente do cérebro, tá? Que é a parte de trás, onde vocês veem essa estruturazinha aqui, que é o cerebelo. É o que fica na base, na parte de trás da cabeça de vocês. E essa aqui que fica bem na frente, na fronte, virado para frente, bem próximo da testa, certo? É o lobo frontal, é o que está na frente. É o maior do cérebro, ocupando cerca de 1/3 do volume de cada hemisfério cerebral. E essa área aqui, esse lobo, ele está associado com algumas funções cognitivas, com a tomada de decisões, com a motivação, com a resolução de problemas. Vocês estão ativando ele agora para ter atenção nessa aula. Estão ativando ele quando planejam o dia de amanhã, o que é que vocês vão fazer no dia de amanhã, tá? Então, basicamente, o lobo frontal está associado a essas principais funções. Depois nós partimos para o lobo parietal. Esse aqui, ele é dividido pelo sulco central do lobo frontal, tá? Tá aqui o lobo frontal. E o sulco central passa aqui, ó, dividindo. E aqui é o lobo parietal, tá? Esse lobo aqui, pessoal, esses lobos, eles estão de um lado e do outro. Lembrem-se que o cérebro ele é dividido em hemisfério cerebral direito e esquerdo. Então, esses lobos aqui, eles acontecem dos dois lados. Por isso que podem ser chamados de lobos parietais, porque tem um de um lado e outro do outro, tá? Ele é responsável pela parte que vai conectar com as informações sensoriais, como o toque, a temperatura, a pressão e a dor. Então, é a parte do cérebro que integra essas informações de sensação de toque, de dor, de pressão, de mudança de temperatura. E também está envolvido na percepção visual e auditiva, com habilidades como orientação espacial, coordenação de movimentos, fala, leitura, escrita e cálculos. Olha só, o lobo parietal, ele executa mais essas funções aqui. Mas é como eu falei para vocês, o sistema nervoso central ele não é independente. Não é só o lobo parietal que vai fazer isso tudo. O lobo frontal tem pequenas atividades nisso também, tá? O temporal, occipital, tá tudo interligado, pessoal. Mas em alguns estudos, isso aí vai ficar para a próxima aula, eu vou mostrar para vocês sobre as áreas de Brodmann. Vocês vão ver que esse lobo aqui, essa regiãozinha aqui, é mais específica para executar um movimento de fala, digamos assim, entendessem? Mas lembrem-se que está tudo interligado. Partindo para o lobo temporal, esse daqui, ó, que fica próximo à orelha, bem pertinho da orelha. Ok, ó, tá até aqui. Está localizado atrás das orelhas. E é o segundo maior lobo do cérebro. Se ele está próximo da orelha, a função dele é fácil de saber qual que é. Olha só, percepção auditiva. É responsável por processar sons e imagens, permitindo reconhecer pessoas e objetos. Mas também é responsável por gerar lembranças,
armazenar e recuperar memórias de longo prazo, tá? E processar eventos imediatos em memórias recentes. Mas ele é especialista em recuperar memórias de longo prazo. Já o lobo frontal, ele tem lá suas funçõezinhas de memórias de curto prazo. Entenderam? E tá aqui, tá? O lobo temporal. Ele é dividido do lobo frontal pelo sulco lateral, que passa bem aqui. Aqui tá passando o sulco central, dividindo em frontal, parietal. Aqui está o sulco lateral, dividindo o frontal do temporal e também parte do parietal do temporal. Sulco lateral. E o último é o lobo occipital. É a parte do cérebro responsável por processamento visual. Tá? Olha só, aqui é a parte de trás do cérebro, lá já perto da nuca de vocês. Tá? O lobo occipital. O frontal é o que está aqui na frente, bem mais próximo dos olhos. Ó. Nossos olhos é como se estivessem localizados bem aqui. Mas olha só, os olhos estão localizados aqui, mas o processamento visual vai ocorrer bem aqui atrás no lobo occipital. Ele que tem a função de determinar cores, reconhecer faces, perceber profundidade, formar memórias também, assim como o lobo temporal, tá? Só para vocês verem como eles estão interligados. Nenhum funciona independente um do outro, tá? Só um que executa mais uma atividade que o outro. E ainda tem o lobo da ínsula, que aí é preciso separar o lobo frontal do temporal, lá no sulco lateral. Ó, o sulco lateral estava passando aqui, aí pega as ferramentas e separa esses dois lobos. Aí profundamente eu consigo visualizar o lobo da ínsula. É o lobo cerebral com muitas funções. Função de quê? Linguagem, regulação visceral, motor e sensitiva, comportamento alimentar, também está relacionado com o processamento de memórias, dor, controle cardiovascular e emoção. Aqui tem um resuminho para vocês podem dar uma olhada com calma depois quando tiverem slide em mãos, tá? E essa imagem aqui tá bonitinha mostrando os lobos, ó. Lobo frontal, parietal, occipital e o temporal. Aqui passa o sulco lateral, sulco central, sulco parieto occipital, fazendo a separação entre esses lobos. Terminamos o telencéfalo, vamos para o diencéfalo, que também faz parte do cérebro. É a segunda subdivisão do encéfalo. Suas principais porções, também vai ser dividido em porções, tá? Suas principais porções são tálamo, epitálamo, subtálamo e hipotálamo. Isso aqui tudo, ó. Aqui está o diencéfalo fechado. Fiz um corte sagital mediano nele aqui e tô vendo o diencéfalo cortado, metade dele. E é assim que nós vamos estudar, aqui tendo uma visão medial, tá? Peguei o cérebro, dividi em dois, passei um corte lá no meio daquela fissura longitudinal e tô vendo metade do encéfalo, tá? E assim fica mais fácil para a gente visualizar essas porções aqui do diencéfalo. Começando pelo tálamo. Tá aqui o diencéfalo todo, ó. Eu vou sempre repetir essa imagem para vocês irem se localizando. Tá aqui o diencéfalo todo, mas nós vamos falar agora só dessa porçãozinha aqui, que é chamada de tálamo. É a porção central e a maior parte do diencéfalo. É uma estrutura de substância cinzenta, tanto de um lado quanto do outro do hemisfério, tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. É composto por substância cinzenta. Se é substância cinzenta, lembrem-se, corpos de neurônios, processamento de informações, certo? Ela possui um formato ovoide, encontrado no centro, né? E superior ao tronco encefálico, que é a próxima estrutura que nós vamos falar. Isso aqui é o tronco encefálico, ó. Aí ele se encontra aqui, ó, superiormente ao tronco encefálico. É considerado a estação central de transmissão do encéfalo. Ele transmite informações límbicas, tá? Que é considerado o cérebro emocional. Vamos falar daqui a pouco sobre o sistema límbico,
tá? É responsável pela passagem das emoções, pelo nosso comportamento, pelo estresse, tá? Então, ele processa essas informações aqui, é responsável por transmitir informações sensitivas e motoras entre o córtex cerebral e o restante do sistema nervoso central. Então, ele é meio que uma ponte, sabe? Tá aqui o nome, é o sistema de transmissão. Ele transmite tudo que passa aqui pelo encéfalo como um todo, passando aqui para o tronco encefálico para transmitir para a medula espinal e a partir de lá ir para todo o corpo. Então, é o centro de transmissão. Tudo como se tudo passasse aqui por ele para depois seguir o restante do seu caminho, tá? Então, tem uma informação aqui no córtex cerebral e essa informação precisa ser transmitida. Vai passar aqui pelo tálamo. O epitálamo, lembrem-se da imagem como um todo, o epitálamo ele fica bem aqui atrás do tálamo, ó. Então, aqui está o tálamo, ele está localizado aqui, ó, epitálamo. É a parte mais dorsal, de trás do diencéfalo, tá? Dorsal, atrás, está mais atrás do diencéfalo e participa do teto do terceiro ventrículo. Vamos já falar sobre isso. E ele é formado pela glândula pineal e alguns núcleos. Terceiro ventrículo, pessoal, foquem nesse nome aí, mas nós vamos falar dos ventrículos em si daqui a pouco, tá? Aí vocês vão se lembrar o que é. Mas lembrem-se que o epitálamo faz parte da formação do teto do terceiro ventrículo. Mas o que é que tem de importante aqui no epitálamo que eu quero que vocês saibam? A presença, né, da glândula pineal e de núcleos. O que são núcleos? Núcleos são corpos de neurônios aglomerados fora do córtex cerebral. Lembrem-se, o córtex cerebral aqui cheio de corpos de neurônio. Quando esses corpos de neurônio se acumulam em alguma outra parte do encéfalo, nós chamamos de núcleos, tá? Eles são pontos de passagens de sinais elétricos e possuem várias funções variadas, tá? Desde modular os nossos movimentos, percepção das nossas funções motoras, tá? Mas lembrem-se que são corpos de neurônios fora do córtex cerebral. E a glândula pineal, que é essa daqui, ó. Glândula pineal, ela possui a função de produzir a melatonina. O que é a melatonina? É um hormônio responsável por regular o nosso ciclo biológico, tá? É essa glândulazinha aqui, pessoal, que possui a capacidade de captar a luz, né? E regular o nosso ciclo biológico. Se está de dia, então esse organismo tem que se manter ativo e etc. Se está à noite, escuridão, essa glândula aqui ela começa a liberar melatonina, que vai servir para relaxar o organismo, induzir ao sono, indicar que o indivíduo tem que descansar, tá bem? Ele controla aqui um pouco do ciclo circadiano, né? De acordar de dia, dormir de noite. É o circadiano? Acho que sim. Pesquise um pouco mais sobre isso, tá? E é isso. E ela é sensível, pessoal, tá? Devido à presença, se tiver muita intensidade de luz, presença de luz, ela não libera melatonina. Por isso que dizem, não fica usando o celular até tarde. Aquela luz azul, ela é muito forte e prejudica a produção da melatonina por essa glândula. Então, é por isso que alguns profissionais dizem, não faz uso do celular até tarde, não assiste TV, não usa o computador até tarde, porque aí você impede a chegada do sono, né? Retarda a chegada do sono, porque a tua glândula ela vai ficar ativada e não vai produzir a melatonina, beleza? O subtálamo se localiza aqui, ó, inferiormente à porção posterior do tálamo, tá aqui o tálamo, tá? Então, tá bem aqui, localizado inferiormente à porção posterior do tálamo e lateralmente ao hipotálamo, tá? Essa porçãozinha pequena aqui, ó. A principal estrutura desse subtálamo aqui, que é uma porção pequena, é a presença de um núcleo que nós chamamos de núcleo subtalâmico. Núcleo, lembre-se, acúmulo de corpos de neurônio.
E aí esse núcleo que está localizado aqui no subtálamo, ele é chamado de núcleo subtalâmico. E ele está envolvido no controle do movimento somático e na regulação do comportamento. Essa é a importância do núcleo subtálamo. Tá aqui, ó. Vários núcleos, que são chamados núcleos da base, né? Que estão lá dentro do encéfalo, fora do córtex aqui, por exemplo, acúmulo de corpos de neurônio. Aí tá aqui o núcleo subtalâmico, tá? E o hipotálamo é a parte mais inferior do diencéfalo, tá aqui o diencéfalo como um todo, agora tá aqui só o hipotálamo, tá? Localizado inferiormente ao tálamo. Olha aqui o tálamo, ele está anterior, na frente e embaixo, inferiormente. E ele é subdividido em várias regiões, de acordo com as suas funções. De forma geral, a função desse hipotálamo é formar conexão com diferentes sistemas corporais, controle do sistema endócrino, autonômico e límbico, e controla também algumas outras funções vitais do corpo, como a homeostase, o consumo de energia, a fome, a vigília e etc. Então, isso aqui é a parte mais, assim, digamos que funcional do diencéfalo, tá? O hipotálamo. E o que tem de importante aqui que a gente consegue visualizar anatomicamente, externamente, né, de forma macroscópica? Os corpos mamilares, que são essas estruturas aqui arredondadas, que servem para captar reflexos olfatórios. O tubo cinério, que serve para transportar hormônios reguladores para a hipófise. E a hipófise é essa daqui, ó, essa glândula aqui. Já ouviram falar sobre a hipófise? Dizem que ela é o... Como é que se chama? A glândula mestre, tá? É ela que comanda tudo no nosso corpo. É ela que induz a secreção de todos os outros hormônios no nosso corpo. Tá? Ela que comanda todas as outras glândulas presentes no nosso corpo. Induz a liberação de hormônio folículo estimulante, a prolactina, hormônio do crescimento, GH, ocitocina, tá? Então, ela é considerada a glândula mestra. Tá aqui, ó, hipófise, certo? E o infundíbulo, essa areazinha aqui, que ela é composta por fibras, feixes de fibras, por feixes de axônios, que atravessam esse pendúculo em direção à hipófise. Tá? Então, ele traz informações que vêm aqui de regiões mais superiores e atravessam aqui o infundíbulo para chegar até a hipófise. Informação de que tem que liberar mais algum hormônio, etc. E essa outra bem aqui na frente, que é o quiasma óptico. Esse quiasma óptico é onde ocorre a decussação de alguns neurônios dos nervos ópticos. É onde cruzam alguns neurônios dos nervos ópticos. Vamos falar sobre isso com detalhes depois. Vocês vão entender o que significa decussação. Em uma imagem de um corpo vivo, né? Vocês entenderam? Em vivo, né? Nós conseguimos visualizar aqui, ó, o corpo mamilar, tubo cinério, o infundíbulo, que é onde estão passando os feixes de axônio, tá? Então, em direção à hipófise, que é a glândula mestra. Considerada a glândula mestra do nosso corpo. Aqui tem um resumo para vocês, que vocês leem com calma quando tiverem o slide em mãos. Mais resuminho sobre o tálamo, epitálamo, subtálamo e hipotálamo. Dando continuidade ainda no encéfalo, nós encontramos, pessoal, tá marcado aqui em verde, ó, essa região, tá? Que é uma união de alguns giros, alguns núcleos, que juntos formam o sistema límbico. O sistema límbico, pessoal, ele é considerado o cérebro emocional. Por quê? Vamos ver aqui agora, ó. Porque nós, como humanos, né, possuímos a capacidade de vivenciar e expressar uma enorme gama de emoções que nos ajudam a moldar os nossos comportamentos como indivíduos. E quem é responsável por essas reações, moldar nosso comportamento, interpretar emoções, é esse sistema que nós chamamos de sistema límbico. Então, ele é considerado o nosso cérebro emocional. Ele forma uma barreira física entre o hipotálamo e o cérebro
e é chamado de sistema límbico, né? Considerado o epicentro da expressão emocional e comportamental, desempenhando várias funções como saciedade e fome, também memória, resposta emocional, se eu estou estressada, que comportamento eu vou ter quando eu estiver estressada, reprodução sexual, instintos maternos, excitação sexual, tá? E ele consegue realizar essas atividades através de conexões estreitas com os outros sistemas aqui do cérebro, ó. Percebam que ele está rodeando todo aqui o cérebro, então ele consegue ter conexões estreitas com várias partes do cérebro. E agora nós chegamos nos ventrículos encefálicos. O que são esses ventrículos? Pouco atrás eu falei sobre o terceiro ventrículo para vocês e eu disse que ia ser mais clara mais para frente. Chegou o momento. Os ventrículos, eles são cavidades do cérebro que armazenam, produzem e circulam o líquido céfalo-raquidiano. Vamos falar em detalhes sobre o líquido céfalo-raquidiano na próxima aula, na parte 2, tá? Mas os ventrículos a gente tem que falar aqui porque ele está compreendido aqui no encéfalo. Então, eles têm a capacidade de armazenar, produzir e circular o líquido céfalo-raquidiano, também conhecido como líquor. Quando vocês ouvirem esse nome aqui, vocês vão se familiarizar, tenho certeza. E eles desempenham um papel fundamental na proteção e nutrição do cérebro, além de ajudar a regular a pressão intracraniana. Tá aqui, ó. Então, os ventrículos, pessoal, são espaços localizados no encéfalo, tá? São esses espaços aqui. E na parte interna dele tem a presença, nessa parte mais interna aqui, ó, onde o mouse está passando. Tem a presença de células, né? Em toda essa parte interna como dos ventrículos. Tem a presença de células que nós chamamos de células ependimárias. Essas células, elas possuem a capacidade de produzir o líquido céfalo-raquidiano, o líquor. Vou chamar só de líquor, tá? Então, essas células, elas estão produzindo líquor aqui dentro desses ventrículos e, posteriormente, eles jogam no espaço que vai compreender lá nas meninges, que nós vamos falar na próxima aula, tá? Mas esses espaços estão presentes aqui no encéfalo. E aí, eles são divididos em 3 ventrículos. Os ventrículos laterais, 4 ventrículos. Os laterais, que são 2. Esse daqui azulzinho que nós chamamos de terceiro ventrículo. E esse outro verdinho que nós chamamos de quarto ventrículo. Os ventrículos laterais, eles são chamados assim porque estão um em cada hemisfério cerebral. Um no hemisfério cerebral direito, outro no hemisfério cerebral esquerdo. E aí, você recebe o nome de ventrículos laterais. Mas o do ventrículo lateral direito, ele é chamado de primeiro ventrículo e o esquerdo de segundo ventrículo, tá? E aí, por isso, o que está próximo ao diencéfalo é chamado de terceiro ventrículo. E o que está aqui mais embaixo, próximo ao tronco encefálico, é chamado de quarto ventrículo, tá? Então, ventrículos laterais, considerado como primeiro e segundo, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Olha só, os ventrículos laterais separados aqui, ó. Tirei todo do encéfalo e deixei os ventrículos separados aqui, ó. E eles estão localizados dentro do encéfalo. Aí esses aqui são os laterais, tá? O ventrículo lateral esquerdo, o ventrículo lateral direito. E bem aqui, olha só, localizado no diencéfalo, tem o terceiro ventrículo, tá? E aqui embaixo, próximo ao tronco encefálico, tem o quarto ventrículo. Então, é dentro dessas cavidades que estão presentes as células ependimárias que vão estar produzindo o líquor. Só mais uma imagem para vocês visualizarem. E partimos para o cerebelo. O cerebelo está aqui, ó. Falamos sobre o cérebro, né? Que era composto pelo telencéfalo e diencéfalo. Já falamos tudo sobre eles.
Agora tá aqui o cerebelo, essa porçãozinha aqui marrom mais escurecido. Ele é considerado um mini cérebro. E é disso que veio o nome dele, né? Cerebelo, mini cérebro. É responsável por controlar algumas funções, como o tônus muscular, coordenação motora, o equilíbrio e a postura. E também está envolvido no aprendizado motor. Pessoal, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai aprender a dirigir, andar de bicicleta, andar de moto, primeiro a gente vai aprender os passos, associar algumas informações, entender o que está acontecendo, né? Ter algumas percepções de emoções, comportamentos. Isso tudo vai ser processado aqui no cérebro, tá? Primeiramente. E aí, a partir da repetição, essas informações vão sendo transferidas para o cerebelo. A partir da repetição, vem o aprendizado, né? E a partir dessa aprendizagem, nós conseguimos reproduzir determinado movimento sempre porque a gente já aprendeu, né? Como no caso, aprender a andar de moto, andar de bicicleta ou de carro, né? Nós vamos aprender os movimentos, o que nós temos que fazer aqui no cérebro. A partir da repetição, essas informações vão sendo gravadas aqui no cerebelo. Depois que eu aprendi, sempre que esses movimentos forem sendo executados, quem vai estar comandando é o cerebelo. O cérebro não tem mais esse trabalho de reaprender ou de ficar pensando nisso. O cerebelo automaticamente coordena esse aprendizado motor, que foi um aprendizado motor que eu tive, né? Aprendi a escovar os dentes quando eu era pequena. Tá, agora eu já sei. Quando eu acordo pela manhã, o cerebelo diz, cérebro, te preocupa com outras coisas, te preocupa com o que tu vai fazer, com o trabalho, com o que tu vai comer. Deixa aqui escovar os dentes é comigo, eu já sei, vou só comandar aqui. Entenderam? Então, quem faz isso é o cerebelo. Tônus muscular, né? Por exemplo, eu tô aqui sentada agora gravando essa aula para vocês. Eu tô sentada, eu não tô me movimentando, mas eu tenho um músculo se contraindo sim. Meu músculo da coluna está se contraindo para manter a minha coluna ereta, tá? Sabe essas contrações mínimas que o nosso corpo faz para manter determinada postura, em pé, deitado, tá? Temos mínimas contrações que nós podemos chamar de tônus muscular. Quem garante isso é o cerebelo. Eu não tenho que estar pensando em estar sentado com a minha coluna reta. Eu não tenho que estar pensando em estar em pé numa fila de um supermercado. Não tenho que estar pensando nisso. O cerebelo já sabe o que tem que ser feito e ele vai comandando aquilo enquanto o teu cérebro está preocupado com outras coisas, tá? Com relação à anatomia, o cerebelo é a segunda maior estrutura do encéfalo e está localizada na fossa posterior do crânio, bem na base do crânio, lá atrás, na nuca de vocês. Tá? Ele tem um formato ovoide e é constituído por dois hemisférios cerebelares. Lembram que o cérebro, tem dois hemisférios, o hemisfério direito e esquerdo? Aqui no cerebelo não é diferente. Ele tem um hemisfério cerebelar direito e um hemisfério cerebelar esquerdo. E eles vão ser unidos pelo vermes. Tá aqui, ó. Essa estruturazinha aqui que une o cerebelo direito e o cerebelo esquerdo é o vermes. E lá no cérebro, quem une o hemisfério direito com o esquerdo é o corpo caloso e a comissura anterior. Lembram-se? Aqui no cerebelo é o vermes. E é uma estrutura importante, óbvio, evidente. Algumas lesões, tá? Pancadas, acidentes que possam ocasionar lesões nesse órgão aqui, podem causar o que nós chamamos de ataxia, ou seja, perda de coordenação. Por quê? Olha aqui, ó. Ele tem função de equilíbrio, tá? Então, se eu causo danos nesse órgão aqui, obviamente eu vou ter alterações na minha coordenação, né? Vou ter mudanças de postura, de marcha na minha caminhada, no equilíbrio, né? Manter o equilíbrio para conseguir caminhar. Tudo isso vai ser alterado, que é a marcha, né? Diminuição do tônus muscular, tá? Olha aqui, ó.
Ele controla o tônus muscular. Então, se eu tenho lesões aqui, eu vou ter diminuição do tônus muscular, distúrbio de fala, movimento ocular e etc. O cerebelo também é dividido em lobos, pessoal, mas só tem 3 lobos, bem fácil de aprender. Um lobo anterior, um lobo posterior e um lobo médio, que nós chamamos de lobo floco nodular, tá? Lobo anterior, lobo posterior e o lobo floco nodular. Resuminho, e nós partimos para a última estrutura que faz parte do encéfalo, que é o tronco encefálico, tá? Quando vocês forem ler em alguns livros por aí, é capaz de vocês encontrarem um nome, tronco cerebral. Mas está errado, pessoal. Caiu em desuso. O certo é tronco encefálico. Por quê? Porque esse tronco, pessoal, ele faz parte de todo o encéfalo. Entenderam? Ele faz parte de tudo que está aqui dentro do crânio. Ele está conectado com o cerebelo, com o diencéfalo, principalmente, com o cérebro, tá? Então, ele faz parte do encéfalo. Então, ele tem que ser chamado de tronco encefálico. Se vocês lerem por aí, que vocês vão encontrar em livros bem antigos, chamando de tronco cerebral, tá errado. Porque o cérebro é o quê? É composto só pelos hemisférios cerebrais, pelo telencéfalo, no caso, né? E o diencéfalo. E o restante, tá? Então, tá errado. Aprendam os termos certos. Tronco encefálico. Está localizado na fossa craniana posterior, olha aqui, ó, próximo do cerebelo. E ele se conecta com a medula, com o diencéfalo e com o cerebelo. Ele possui conexão com a medula, que está aqui abaixo, ó, se dando continuidade ao sistema nervoso central, ao diencéfalo e ao cerebelo. E ele possui, com sua constituição anatômica, 3 divisões. Quais são as divisões do tronco encefálico? Uma porção que nós chamamos de mesencéfalo, que está apontado pela seta vermelha, uma porção que nós chamamos de ponte e uma porção que nós chamamos de bulbo, tá? Mas no todo, qual é a função do tronco encefálico? Conectar a medula espinal com o diencéfalo, tá? Lembram-se, aqui abaixo se continua com a medula espinal, tá? E aí esse tronco encefálico é como se fosse uma pista. Coloquei até essa imagem aqui para vocês lembrarem, ó. É como se ele fosse uma pista, tá? Tudo que vai para o encéfalo tem que passar pelo tronco encefálico, tá? Tudo que sai do encéfalo em direção à periferia, a todo o restante do nosso corpo, tem que passar pelo tronco encefálico, tá? Então, ele é uma pista que está aqui, ó, de passagem. Tudo que vem lá de baixo, né, que está em conexão com a medula espinal, tem que passar pelo tronco encefálico para chegar aqui em cima. E possui 3 funções gerais. Serve como condutor para vias ascendentes e descendentes que interligam a medula espinal com diferentes partes dos centros superiores do córtex cerebral, tá? Então, ou seja, aqui por esse tronco encefálico estão passando feixes de axônios, tá? É isso que isso aqui está traduzindo. Feixes de fibras ascendentes e descendentes. Feixes de fibras ascendentes que estão trazendo a mensagem lá da periferia em direção ao sistema nervoso central e feixes de fibras descendentes, que levam a informação de um corpo de neurônio que está bem aqui até a medula espinal para depois movimentar algum músculo. Entenderam? Contém núcleos dos nervos cranianos, são 12 nervos cranianos, que nós vamos falar depois, né? Quando formos falar de periférico. Aí nós vamos voltar aqui, tá? Então, os nervos cranianos são 12, 10 deles estão aqui no tronco encefálico, tá? Pode ser o núcleo como ponto de emergência desses nervos cranianos. 10 deles estão aqui saindo aqui do tronco encefálico, os outros 2 é do restante do diencéfalo. E por último, tem a formação reticular, centros de funções automáticas do organismo, como controle de respiração, circulação, dos batimentos cardíacos. E agora vamos falar das divisões. Nós vimos que ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo.
Vamos começar pelo bulbo, que é a porção mais inferior, tá? Então, tá aqui o bulbo. Aqui embaixo vai estar a medula espinal, tá? Então, medula espinal, antes de começar a medula espinal, a porção inicial dela é o bulbo do tronco encefálico, tá? É a parte mais estreita e caudal do tronco encefálico, ele é bem estreito, e vai se continuar com a medula espinal aqui embaixo. Tem um formato de funil, e ele vai desde o forame magno até a demarcação ponto bubino, bulbo pontino, traduzindo para vocês. O forame magno, pessoal, é a abertura que tem no nosso crânio, tá? Nós temos o nosso crânio e bem na base tem uma abertura, que essa abertura vai permitir a passagem do sistema nervoso central para entrar no canal vertebral da coluna vertebral, tá? Então tem esse forame, maior forame do nosso corpo, é o forame magno, por isso que ele é chamado assim, essa abertura no crânio, que a partir dele vai estar passando para se dar continuidade ao sistema nervoso central, tá? E aí o bulbo ele é demarcado disso. Antes de iniciar o forame magno, digamos que o forame magno está aqui, ó, nessa seta. Até essa demarcação aqui, ó, que nós chamamos de sulco bulbo pontino. É o sulco que divide o bulbo da ponte, que é a outra parte do tronco cefálico, tá? Sulco bulbo pontino. E algumas estruturas importantes macroscópicas que nós conseguimos visualizar aqui na porção do bulbo do tronco cefálico é a presença de uma fissura mediana anterior. Fissura é mais profundo que um sulco, lembre-se. Então, essa demarcação aqui é mais profunda, por isso que nós chamamos de fissura mediana anterior, que vai se continuar com a medula espinal. O sulco anterior lateral, tá? Que é aqui onde vão emergir alguns nervos cranianos, que nós vamos ver depois, não é para essa aula. A presença das pirâmides, que são essas estruturas aqui que dizem que parecem pirâmides. Deixa eu ver se eu estou aqui, ó. Tá aqui, ó. As pirâmides, demarcado em verde, tá? Tá aqui o bulbo, ó. O bulbo vai daqui até aqui. Então, tem aqui as pirâmides. Nessas pirâmides, nós temos a presença de fibras descendentes do córtex, tá? Então, lá no córtex cerebral, lembra-se daquela região cinzenta na superfície mais externa do cérebro, cheia de corpos de neurônios. Então, eu tenho alguma informação lá, as fibras descendentes, os axônios, feixes de axônios que estão descendo do córtex lá em direção à medula espinal, estão passando por aqui, ó, para levar informações sobre movimentos voluntários. Temos outras fibras descendentes por outras partes, tá? Mas nessa região aqui das pirâmides em específico, tem essas fibras descendentes do córtex para levar informações sobre movimentos voluntários, tá? E bem aqui, olha, tá aqui as pirâmides, tá? E bem aqui nessa regiãozinha, deixa eu ver nessa outra imagem, ó, tá aqui as pirâmides. E bem aqui nessa regiãozinha, vejam que elas se unem, essas estruturas, ó, estão meio que unidas aqui. Nessa região, nós chamamos de decussação das pirâmides. Aqui, pessoal, os feixes de fibras descendentes que estão vindo aqui vão decussar, vão cruzar para o outro lado da medula. Olha que interessante. Veio uma informação aqui, aí ela vem descendente, decussa aqui, cruza, aqui vem aqui, decursa e cruza para o outro lado, tá? Essa regiãozinha onde ocorre isso é chamada de decursação das pirâmides, tá? O que importa isso? O que isso quer dizer? Para que saber sobre essas fibras descendentes nas pirâmides e sobre essa decussação das pirâmides? É porque, pessoal, é uma região, olha, do sistema onde as fibras nervosas provenientes de um lado cruzam com as fibras do lado oposto. Ou seja, um lado do meu cérebro envia uma informação para eu realizar um movimento e quem realiza esse movimento é o lado contrário do meu corpo. Olha que interessante, tá? Então, lá no
corpo de um neurônio no córtex cerebral do meu hemisfério direito envia uma informação para eu contrair o bíceps braquial para flexionar o meu antebraço. Então, esse corpo de um neurônio localizado no córtex cerebral do meu hemisfério direito cerebral vai enviar a mensagem vai descer aqui e vai decussar, vai cruzar aqui para o outro lado. E quem vai realizar o movimento é o meu lado esquerdo, ou seja, o meu braço esquerdo, no lado do meu membro superior esquerdo. O meu bíceps braquial vai contrair e realizar a flexão do meu braço esquerdo. Tipo isso. Outra estrutura importante da gente ver aqui no bulbo é a presença das olivas. Parece umas olivazinha mesmo, tá? Por isso arredondada, por isso que tem o nome de olivas. E é um ponto de saída de nervos cranianos, grande massa de substância cinzenta, né? Vamos ver sobre esses nervos depois em outra aula. E posteriormente, na porção mais caudal, mais inferior, está o quarto ventrículo, tá? Tá aqui, ó. Essa porçãozinha mais inferior aqui do quarto ventrículo, ó, faz parte do quarto ventrículo. Já tá aqui no bulbo, ó. O bulbo é daqui até aqui, tá? Então, essa porçãozinha final aqui é a formação do quarto ventrículo. Algumas anotações clínicas, lesões nessa região do bulbo, né? Digamos que o indivíduo sofre um acidente e lesiona algumas porções do bulbo. O que pode acontecer de comum? Então, se o médico ou vocês mesmos, como futuros profissionais como terapeutas ocupacionais, né? Vocês observam que um paciente está com essas características. Vocês já podem associar que a lesão aconteceu no bulbo. Como, por exemplo, disfalgia e alteração na fonação, né? Dificuldade de deglutir e a alteração na produção da voz. Alterações do movimento da língua. Quando vocês perceberem esse tipo de ocorrência, podem levar em consideração, né? Mas enfim, isso vem de laudo médico, né? De que a lesão ocorreu no bulbo. Por quê? Porque lá no bulbo tem a origem de um nervo craniano importante chamado de hipoglosso. E esse nervo é quem controla vários movimentos importantes da língua. Então, se eu tenho dificuldade de movimentar a minha língua, vou ter movimentos, alterações nos movimentos, problema para deglutir e vai prejudicar a minha fala também. A outra parte do tronco encefálico é a ponte. A ponte é essa estrutura aqui que está em verde, tá? Que é o bulbo, para vocês se localizarem. Aqui está o sulco bulbo-pontino, separando o bulbo da ponte, tá? E ela se assemelha a uma cúpula. Olha só, apresenta fibras transversas, fibras que vão de um lado para o outro. E essas fibras convergem para os pendúculos cerebelares médios. Traduzindo, essas fibras conectam um hemisfério cerebelar com o outro, tá? Aqui está o hemisfério cerebelar. Aqui, a partir da nossa visão, o direito e aqui o esquerdo. A ponte, ela tem essas fibras que atravessam e faz a conexão entre os dois. Por isso, assim, que ela é conhecida como ponte, tá? Conecta um hemisfério cerebelar com o outro. Bem aqui, ó, deixa eu ver se tem outra imagem. Não. Vocês conseguem ver um que está mais aprofundado, ó, bem aqui no meio dessa ponte. É uma depressão rasa que nós chamamos de sulco basilar. Por que sulco basilar? Sulco porque é uma depressão rasa e basilar porque quem está passando aqui por cima, dentro desse sulco, é uma artéria importante chamada de artéria basilar, que vai originar várias artérias importantes do cérebro, tá? Mas aqui na ponte nós conseguimos visualizar esse sulco. Função da ponte: abrigar núcleos pontinos. Núcleos, o que são núcleos? Cúmulos de corpo de neurônio fora do cérebro. Abrigar núcleos pontinos, comunicação entre os hemisférios esquerdo e direito do cerebelo. Em uma visão posterior da ponte, olha só, esse triângulozinho aqui, mas essa porção aqui mais embaixo,
forma a metade superior do quarto ventrículo. A porção inferior do quarto ventrículo, ele está aqui localizado no bulbo. E a metade superior do assoalho do quarto ventrículo está aqui na ponte. E aqui atrás está o quarto ventrículo. Mais uma imagenzinha para vocês visualizarem aqui, ó. O quarto ventrículo está localizado aqui nesse espaço. A porção aqui inferior está no bulbo e a superior está na ponte. E outra estrutura importante que a gente encontra aqui na ponte do tronco encefálico é essas estruturas mais escurecidas, acinzentadas, que nós chamamos de locus ceruleus. O que é o locus ceruleus? É uma estrutura cerebral com a maior densidade de neurônios noradrenérgicos. E seu papel é fundamental no desencadeamento de respostas ao estresse, as reações de fuga e ao aparecimento, bem como na intensidade de muitos sintomas dos quadros de crise de abstinência, de substâncias causadoras de dependência, tá? Então, é aqui no locus ceruleus, nesse loquinho aqui escurecido, ó, podem ver que muda até a coloração, está a presença desses neurônios, né? O maior acúmulo desses neurônios noradrenérgicos, tá? Que nos ajudam a ter várias reações aí. Tá? Por exemplo, levei um susto aqui de um assalto. Tá? Então, esses neurônios aí, eles são ativados e me induzem a informação de que eu tenho que reagir, reação de fuga, né? Para me salvar, sobreviver. Né? Os sintomas de abstinência, enfim. Lesões nessa região da ponte. Algumas características comuns que podem ser encontradas é a oftalmoplegia, né? Que é a dificuldade de movimentação do olho, tá? Fraqueza em músculos da face, fraqueza em músculos da mastigação e podem causar até surdez e vertigem. O mesencéfalo, que é a última estrutura do tronco encefálico, é essa porção aqui mais superior, ó, bulbo, ponte, mesencéfalo. Coloquei essa imagem aqui antiga propositalmente para vocês verem esse nome aqui, ó, ponte de Varolio. Eu falei na aula para vocês, né, que esses epônimos aqui estão em desuso. Então, não é mais ponte de Varolio, é apenas ponte, tá? Bulbo, ponte, mesencéfalo. E aí, o mesencéfalo, ele tem uma função básica de controlar os movimentos dos olhos e integrá-los a informações auditivas, tá? Externamente, o mesencéfalo é caracterizado por duas estruturas conhecidas como pendúculos cerebrais ou pilar do cérebro. O que são isso? Tem de um lado e tem do outro, ó. São dois grandes feixes de fibras que têm origem no hemisfério cerebrais. E eles divergem destes como limites inferior na porção mais rostral. E são constituídos por fibras descendentes córtico-espinais. Traduzindo, lá no cérebro, próximo do córtex, estão sendo originados os axônios. E esses axônios vão descer em direção à espinha. Tá? Lembra lá, medula espinal, tá? Ou medula espinhal, tanto faz. Tá? Então, eles são constituídos por esses axônios que estão vindo lá de cima do córtex do cérebro em direção à espinha. Por isso que são chamados de fibras descendentes córtico-espinais. Novamente, são conjuntos de fibras nervosas que conectam o córtex cerebral à medula espinal. Tá? E são responsáveis por transmitir impulsos que controlam principalmente a velocidade e a agilidade dos movimentos voluntários. Lesões nessa região do tronco encefálico, as características mais comuns são dilatação pupilar e pitose. Pitose é essa característica aqui de pálpebra superior caída, tá? E paralisia e perdas de sensibilidade devido aos tratos descendentes atrelados a motricidades que o atravessam. E aí, pessoal, para a próxima aula, nós vamos seguir com os conteúdos, tá? Para a parte 1, a gente fica até aqui. Obrigada.